representantes dessa classe são exclusivamente poliploides e marinhos. Eles podem ocorrer isoladamente, como é o caso das anêmonas do mar, ou eles podem ocorrer em colônias, como os corais. Um exemplo da classe Anthozoa são as anêmonas, que podem viver fixos ao substrato, tanto em zonas de maré quanto nas grandes profundidades. Seu tamanho é variável, atingindo de milímetros até 1 metro. Outro exemplo de indivíduos dessa classe são as gorgônias, que muitas vezes são confundidas com algas pelo seu padrão de ramificação. O endoesqueleto das gorgônias pode ser proteico, constituído de proteínas chamadas gorgoninas ou calcário. Os corais dessa classe são semelhantes a pequenas anêmonas, mas em geral eles vivem em grandes colônias. A epiderme do pólipo secreta um exoesqueleto de carbonato de cálcio, de forma que sua estrutura permanece intacta após a morte do pólipo. Recifes de corais são as estruturas rochosas formadas por colônias de pólipos. Esses locais apresentam condições ideais para a sobrevivência e reprodução desses organismos. Propiciam o desenvolvimento de algas e contribuem para a reunião de muitos animais para alimentação, berçário e reprodução. Por isso, esse ambiente constitui o ecossistema marinho de maior biodiversidade. A classe Drozoa é a única do filo Quinidária que pode conter representantes de alga doce e marinha, sésseis ou móveis. Alguns desenvolvem apenas pólipos e outros apenas medusas, e ainda a alternância de gerações entre pólipos e medusas. Um dos representantes mais conhecidos são as hidras, que são pólipos que habitam a água doce e se alimentam de pequenos crustáceos e larvas. Apesar de serem fixados no solo, elas apresentam mobilidade, e ao se dobrarem e fixarem os tentáculos no substrato, soltam uma extremidade inferior e dão como se fosse uma cambalhota para a locomoção. A fixação alternada da base e dos tentáculos no substrato resulta no deslocamento lento desses animais. Nós temos alguns exemplos de pólipos que podem formar colunas polimórficas, ou seja, pólipos com funções e formas distintas. Ainda nessa colônia, ela é apresentada por dois tipos de pólipos. Um deles é responsável pela alimentação, que se chama gastrozoide, e o outro origina medusas por brotamento, sendo responsável pela reprodução, que é o gonozoide. Um exemplo bem conhecido dessa forma colonial é a caravela portuguesa. Essa colônia é caracterizada por apresentar formas altamente especializadas de indivíduos, que funcionam como se fosse um único organismo. Há um pólipo responsável pela flutuação e, ligado a ele, há pólipos em forma de tentáculos para o aprisionamento de presas, pólipos reprodutivos e pólipos de defesa. Em outros, como as hidras, só se desenvolvem pólipos, a reprodução ocorre apenas por brotamento. Já em outros, desenvolve pólipos e medusas, que representa a alternância de gerações, onde a fase poliploide é predominante. As medusas se reproduzem sexuadamente e originam a larva plânula ciliada. Já na alternância de geração dos quinidários, ambas gerações são diploides. As águas-vivas correspondem a esta classe. Sua fase dominante é a medusa. São encontradas em litorais ou em mar aberto. Elas liberam toxinas urticantes, capazes de causar queimaduras ou fortes reações alérgicas, que podem levar ao óbito. Sua reprodução é sexuada. Através da fecundação, formará uma larva ciliada, a plânula, que se fixará no solo formando um pólipo segmentado pelas éferas. Essas medusas imaturas irão amadurecer e soltar-se do pólipo, formando a água-viva. Elas levam esse nome pois seu corpo é predominantemente composto de água, cerca de 95%. Os representantes da classe Cubozoa apresentam a medusa como a forma predominante. Elas são frequentes nos litorais tropical e subtropical e são os principais causadores de acidentes com banhistas, causando-lhes graves queimaduras, algumas podendo ser fatais, pois possuem tentáculos longos e finos que liberam toxinas paralisantes quando entram em contato com presas ou predadores. A sua reprodução ocorre de forma sexuada. As medusas macho e fêmea liberam gametas na água onde ocorre a fertilização.
Assim, pela fecundação, é formada uma larva plânula, que se fixa ao substrato, dando origem ao pólipo, que se transforma em medusa por meio de um processo de metamorfose. Uma curiosidade da classe é que o nome vem do fato de a umbrella apresentar uma forma cúbica, além de também possuírem roupalhos, que são estruturas sensoriais onde ficam os olhos das águas-vivas.